Você já se perguntou como um pequeno assentamento na Península Itálica se transformou em um dos impérios mais poderosos da história? Bem-vindo ao fascinante mundo do Império Romano. Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar as conquistas, a vida cotidiana e o legado duradouro de Roma. Tudo começou com uma pequena cidade na Península Itálica, conhecida como Roma, que segundo a tradição, foi fundada no ano de 753 a.C. A história mais famosa sobre a origem de Roma gira em torno de dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. De acordo com a lenda, eles eram filhos do deus Marte da Vestal Rhea Silvia. Abandonados à própria sorte e resgatados por uma loba, cresceram e decidiram fundar uma cidade. No entanto, uma disputa entre eles acabou em tragédia, com Rômulo matando Remo e se tornando o primeiro rei de Roma, dando nome à cidade e estabelecendo sua liderança. Embora a lenda seja fascinante, a realidade histórica é um pouco diferente. A fundação de Roma foi um processo gradual e complexo, envolvendo a unificação de vários pequenos assentamentos situados ao longo das colinas do rio Tibre. Esses primeiros romanos eram em sua maioria pastores e agricultores que, ao longo do tempo, transformaram a pequena aldeia em um centro crescente de comércio e influência. O verdadeiro marco na história de Roma ocorreu em 509 a.C., quando a cidade fez uma mudança significativa em seu sistema de governo. Após uma revolta contra o último rei, Tarquínio, o Soberbo, os romanos decidiram abandonar a monarquia e estabelecer uma nova forma de governo conhecida como república. Este novo sistema foi desenhado para ser mais participativo e menos centralizado, com o poder sendo dividido entre dois cônsules eleitos anualmente e um senado composto por representantes das principais famílias da cidade. A ideia era evitar a tirania e garantir que o poder fosse compartilhado de forma mais equitativa. Nos séculos seguintes, a República Romana começou a se expandir além de suas fronteiras originais. Inicialmente motivada por necessidades de segurança e crescimento econômico, a expansão romana logo se transformou em uma ambição de dominar novos territórios. Através de uma combinação de habilidades militares, diplomacia e engenharia, Roma conquistou e assimilou uma vasta gama de regiões. O império se estendeu por grandes partes da Europa, incluindo a Gália, a Britânia, e também para o Oriente Médio e o norte da África. Esse crescimento não só ampliou o território romano, mas também unificou uma vasta área sob um sistema administrativo sofisticado, com uma rede impressionante de estradas e aquedutos que facilitavam a comunicação e o comércio. Assim, Roma passou de um pequeno vilarejo para se tornar uma das maiores e mais influentes civilizações do mundo antigo. O Império Romano não apenas moldou a história da Europa e de outras regiões, mas também deixou um legado duradouro que continua a influenciar o mundo até hoje. No século II d.C., o Império Romano alcançou seu auge sob o governo de imperadores notáveis como Augusto, Trajano e Adriano. Esse período é frequentemente descrito como a Era de Ouro de Roma, quando o Império se estendeu de forma impressionante, abrangendo vastas áreas que iam desde as costas do Atlântico até o Oriente Médio e do norte da África até as Ilhas Britânicas. Imagine uma civilização que dominava uma região tão ampla, unificando uma diversidade de culturas e povos sob uma única administração. Esse domínio vasto e complexo foi possível graças a uma combinação única de conquistas militares, inovação na engenharia e administração eficiente. As campanhas militares de Roma foram realizadas com precisão estratégica e força imbatível, permitindo a expansão e a consolidação de novos territórios. Em paralelo, a engenharia romana avançou de maneira notável, resultando em obras que ainda fascinam o mundo moderno. O Coliseu, por exemplo, é uma maravilha da arquitetura que simboliza a grandeza e o entretenimento da Roma antiga. Com sua capacidade para dezenas de milhares de espectadores, o Coliseu era o epicentro de eventos espetaculares, como gladiadores lutando pela vida e grandiosos espetáculos públicos. Outro exemplo impressionante da engenharia romana é o Panteão, um templo dedicado a todos os deuses, cuja cúpula continua a ser a maior do mundo em concreto não armado. Sua estrutura magnífica e a inovadora utilização de materiais e técnicas demonstram a sofisticação dos engenheiros romanos. Além das construções emblemáticas, a rede de estradas romanas desempenhou um papel crucial na administração do império.
Essas estradas não apenas facilitaram o movimento das legiões e o comércio, mas também ajudaram a integrar e controlar as vastas regiões sob domínio romano. A famosa máxima "Ao todos os caminhos levam a Roma" reflete a importância dessas vias de comunicação, que conectavam as diferentes partes do império e garantiam um fluxo contínuo de recursos e informações. O legado do Império Romano é visível até hoje. As inovações em arquitetura, engenharia e administração deixaram uma marca indelével na história e continuam a inspirar e impressionar. A grandiosidade e o impacto do Império, com suas realizações monumentais e organização avançada, são uma prova da força e da visão dos romanos, que construíram um império que, em muitos aspectos, ainda ressoa com o mundo moderno. A vida cotidiana em Roma era muito mais do que as guerras e conquistas que definiram o Império. Embora a expansão militar fosse uma parte crucial da história romana, o Império também se destacava pelo desenvolvimento cultural e social, refletido em suas práticas diárias e na vida urbana vibrante. Os romanos eram conhecidos por sua paixão pela arquitetura e pela engenharia, criando obras que ainda impressionam o mundo hoje. Mas, além de serem mestres na construção de estruturas monumentais, como o Coliseu e o Panteão, os romanos também eram profundos apreciadores da arte e da filosofia. Seus gostos sofisticados eram evidentes na decoração de suas casas, que frequentemente exibiam mosaicos coloridos e frescos elegantes, e na coleção de esculturas e obras de arte. Os romanos admiravam a literatura e a filosofia e mantinham uma rica tradição de educação e debate. No coração da vida social romana estavam as termas, que eram muito mais do que simples banheiros públicos. Esses complexos de banhos eram centros sociais vibrantes onde os romanos se reuniam não apenas para se limpar, mas também para relaxar, socializar e discutir assuntos diversos. As termas romanas eram equipadas com várias salas, como o Frigidarium, sala fria, Tepidarium, sala morna, e Caldarium, sala quente, proporcionando uma experiência completa de bem-estar. Além de suas funções de higiene, as termas eram locais de encontro, onde pessoas de diferentes classes sociais podiam se misturar e interagir, promovendo a troca de ideias e fortalecendo laços comunitários. O Fórum Romano era o epicentro da vida política e comercial da cidade. Este vasto espaço aberto servia como o principal centro de atividades públicas, onde as pessoas se reuniam para discutir política, participar de eventos cívicos e realizar negócios. O fórum estava cercado por importantes edifícios públicos e templos, como a Basílica Júlia e o Templo de Saturno, que não apenas serviam funções administrativas e religiosas, mas também eram pontos de encontro para debates e negociações. Era um local vibrante de atividade, onde as decisões políticas eram debatidas e as transações comerciais eram realizadas, refletindo a complexidade e a dinamismo da vida urbana romana. Além desses centros sociais e políticos, a vida cotidiana em Roma era rica em festividades e entretenimento. O teatro e os jogos públicos eram formas populares de lazer, e as festas e celebrações religiosas desempenhavam um papel importante na vida social, proporcionando oportunidades para a comunidade se reunir e celebrar. Em suma, a vida cotidiana em Roma era uma mistura vibrante de atividades sociais, culturais e políticas. Enquanto o império se expandia e conquistava novas terras, dentro de suas fronteiras, os romanos desfrutavam de uma rica tapeçaria de experiências culturais e sociais que moldaram sua civilização e deixaram um legado duradouro. Nenhum império é eterno, e o Império Romano, apesar de sua grandiosidade, também enfrentou períodos de grandes dificuldades. A partir do século III d.C., o Império começou a mostrar sinais de instabilidade significativa, marcados por uma série de crises que ameaçaram sua coesão e força. Um dos principais desafios desse período foi a crise do Terceiro século, que durou de aproximadamente 235 a 284 d.C. Durante esse tempo, o Império Romano enfrentou uma combinação de crises políticas, econômicas e militares. A sucessão de imperadores ineficazes e a crescente pressão de inimigos externos e internos causaram uma instabilidade crônica. O império foi fragmentado em três partes principais: o Império Galático no oeste, o Império Palmeirense no oriente e a parte central, conhecida como o Império Romano propriamente dito. Cada uma dessas divisões tinha seu próprio imperador e seu próprio governo, tornando a administração e a defesa do império ainda mais desafiadoras.
Além das crises internas, as invasões bárbaras também começaram a corroer a estabilidade do império. Tribos germânicas e outros povos não romanos começaram a atravessar as fronteiras do império, aproveitando a fraqueza romana para invadir e estabelecer seus próprios reinos nas regiões conquistadas. Essas invasões causaram devastação e saques em várias províncias, contribuindo ainda mais para o enfraquecimento do império. Em um esforço para lidar com esses desafios, o imperador Diocleciano implementou uma série de reformas no final do século III. Entre suas reformas mais significativas estava a divisão do império em dioceses e a criação de um sistema tetrárquico de governo, que dividia o império em 4 regiões, cada uma governada por um imperador. Essas reformas ajudaram a estabilizar o império temporariamente e a enfrentar a crise, mas não resolveram todos os problemas de forma definitiva. No entanto, a estabilidade seria novamente desafiada após a morte de Diocleciano. Em 395 d.C., o imperador Teodósio I fez a divisão formal e definitiva do império em 2 partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Enquanto o Oriente, com sua capital em Constantinopla, atual Istambul, prosperou por mais 1000 anos e eventualmente se tornou conhecido como o Império Bizantino, o Ocidente enfrentou um colapso progressivo. O Império Romano do Ocidente continuou a enfraquecer sob o peso das invasões bárbaras e das crises internas. A economia deteriorou-se, e o governo tornou-se cada vez mais incapaz de defender as fronteiras e manter a ordem. Finalmente, em 476 d.C., a situação chegou ao ponto crítico quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo líder bárbaro Odoacro. Esse evento é frequentemente marcado como o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade das Trevas na Europa Ocidental. Enquanto o Ocidente encontrava seu fim, o Império Bizantino continuava a prosperar por mais um milênio, preservando e transmitindo muitas das tradições e conhecimentos romanos até sua queda em 1453 d.C. A queda do Império Romano do Ocidente, portanto, não marcou o fim de toda a herança romana, mas o início de uma nova era na história da Europa e do Mediterrâneo. Mesmo após a queda do Império Romano, o legado da Roma antiga permanece profundamente enraizado na história e na cultura modernas. A influência de Roma se estende por vários aspectos da sociedade contemporânea, desde o direito e a linguagem até a arquitetura e a arte. Uma das heranças mais duradouras de Roma é seu sistema jurídico. O direito romano formou a base para muitos sistemas legais modernos, particularmente na tradição civilista, que influencia diretamente o direito em países da Europa continental e na América Latina. Os conceitos fundamentais do direito romano, como contratos, propriedade e justiça, continuam a ser aplicados e estudados, moldando a forma como as leis são interpretadas e aplicadas hoje. Além disso, a língua latina, a língua oficial de Roma, deu origem às línguas românicas, que incluem o italiano, o francês, o espanhol, o português e o romeno. Esses idiomas evoluíram a partir do latim vulgar falado no Império, preservando muitos aspectos da estrutura e do vocabulário latinos. A influência do latim também é visível em muitas palavras e frases usadas em diferentes línguas, especialmente em termos acadêmicos, científicos e legais. No campo da arquitetura, o impacto de Roma é igualmente significativo. A engenharia romana e as inovações arquitetônicas, como o uso do arco, a cúpula e o concreto, estabeleceram padrões que continuam a inspirar arquitetos e engenheiros. Edifícios imponentes como o Coliseu e o Panteão não só demonstram a habilidade técnica dos romanos, mas também servem como modelos de durabilidade e beleza. Muitos edifícios modernos e estruturas públicas, como capitólios e museus, utilizam elementos do design romano, refletindo o apelo atemporal e a funcionalidade das soluções arquitetônicas desenvolvidas na Roma antiga. Além dessas influências diretas, o legado cultural de Roma permeia a arte, a literatura e o pensamento filosófico. A obra de autores romanos como Virgílio, Horácio e Cícero ainda é estudada e admirada, e suas contribuições para a literatura e a retórica continuam a influenciar a cultura ocidental. As ideias filosóficas e políticas de Roma também deixaram uma marca duradoura, moldando a maneira como entendemos a governança e a cidadania. Em resumo, a Roma antiga não apenas construiu um império vasto e poderoso, mas também deixou uma marca indelével que continua a ressoar no mundo moderno.
Seja no direito, na língua, na arquitetura ou na cultura, o legado de Roma persiste, lembrando-nos da profundidade e da complexidade de uma civilização que moldou o curso da história e ainda influencia a vida contemporânea. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na história do Império Romano, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes sobre o passado que molda nosso presente. Até a próxima!